mau planejamento cirúrgico. Quero que vocês observem essa foto aqui. Eu vou fazer uma extração de terceiro molar, tirei a radiografia, a raiz parece estar um pouquinho torta, tudo bem, tem um pouquinho de osso aqui, a gente faz uma odontodissecção, uma osteotomia aqui, e vou conseguir resolver esse dente, tirar esse dente tranquilamente. Mas a pessoa só tirou a periapical. Olha o que tinha atrás do dente. É o mesmo dente, tá, gente? Deixa eu sair aqui da tela. Olha o tamanho do cisto. Sabe o que vai acontecer quando você pôr sua alavanca aqui onde está a setinha? Esse dente vai cair no vazio. Isso se não fraturar, porque isso aqui tá uma casquinha de ovo. Vejam que planejamento é fundamental em qualquer extração. Qualquer extração. Vocês precisam ter imagens do que você vai fazer. Vocês precisam ter tem que ter uma certa noção de como está a saúde do seu paciente para realizar esses procedimentos. Não tem jeito, gente. Tem coisa que não dá para fugir. Olha o tamanho dessa lesão. Então, para você fazer uma extração, se for uma extração de terceiro molar, gente, é fundamental que você tenha pelo menos uma panorâmica. Mas o ideal é tomografia, com certeza, eu concordo. Existem muitos casos, esse caso aqui, por exemplo, a gente pede tomo, né, e vai fazer em ambiente hospitalar. Isso aqui não tem condições de fazer no consultório. Até para você ver, olhar e falar assim, não tem condição da gente fazer aqui, querida, a gente vai ter que ir marcar no hospital, com boco, anestesista, para poder fazer o seu procedimento. Porque existe um risco de fratura. Aí você vai falar os riscos que existem. Existe o risco de parestesia, porque está passando muito próximo do nervo. Existe o risco de fratura, porque você tem uma lesão muito grande e o seu dente está numa região muito baixa, muito inferior, muito basal, muito próximo da base da mandíbula. Tudo isso você vai falar para o seu paciente antes. Realizar o exame geral dos elementos dentários do paciente. É muito importante que você observe não só aquele dente que você vai extrair, mas os dentes vizinhos. Às vezes não é um terceiro molar, você vai extrair uma raiz, mas tem que observar se não há cistos, né, nos dentes vizinhos, porque o cisto, gente, também abala o osso, né? Ele está crescendo, está reabsorvendo o osso, então você tem menos estrutura óssea ali para suportar os movimentos de exeres, né, de extração. Então, é importante você observar e já avisar seu paciente. Falar assim, olha, esse dente aqui, o osso está muito fininho, existe a possibilidade de uma fratura. Se ela ocorrer, aí eu vou resolver para que você possa fazer o implante depois, mas vai ter um custo tal. Já avisa antes, porque você está olhando na radiografia e você vê que existe a possibilidade. Visualizar de forma precisa os acidentes anatômicos e sua relação com os dentes, com o dente que você vai tirar. Você olha lá o canal, você vê que está muito próximo do nervo do dente que você vai tirar. Qual que é a sua função? Falar para o seu paciente. Existe gente por aí que fala assim, você não deve falar tudo para o seu paciente, porque você assusta o paciente. Mentira. Eu acho que quanto mais honesto a gente for com o nosso paciente, mais Deus abençoa. Menos problemas você vai ter na vida, menos intercorrências. E aquela pessoa vai olhar para você e falar assim, esse cara é honesto. Esse cara, ele sabe das coisas, porque ele falou para mim antes. Se acontecer, assim, o doutor avisou que poderia acontecer, a doutora avisou que poderia acontecer. Agora, se você faz sem falar nada e dá uma parestesia... Eu tenho relatos no meu canal. Se vocês entrarem aqui no canal do YouTube, não tem jeito, né, gente? Quando a gente faz um vídeo, eu faço para dentistas. Mas entram outros pacientes. Aí o paciente entrou e falou, olha, eu tive parestesia, porque eu fiz uma bichectomia, tá lá no meu canal, é só você olhar. E eu precisei tomar os remédios, aí a clínica não quis pagar os remédios. Só que assim, ele não foi avisado que existiria a possibilidade disso, que talvez ele tivesse que tomar o remédio. Se tivesse sido avisado e assinado, tá, gente? Quando eu falo avisado, tem que assinar o papelzinho, tá? Beleza. Assim, vou fazer essa extração, existe a possibilidade de ter uma fratura. Por favor, assine esse papel aqui dizendo que você está ciente. Se acontecer, fica tranquilo, a gente vai resolver, mas eu estou te avisando porque esse é um risco da sua cirurgia. Ponto, gente. Ponto. O paciente vai achar ótimo. Vai ficar com medo? Vai. Você vai assim, pode ficar tranquilo, eu vou saber como controlar, eu só estou te avisando para que você, se acontecer, você não ficar assustado, né? É outra forma de ver as coisas, né? Observar possíveis lesões, infecções próximas à região cirúrgica. Como eu falei, cistos apicais que podem causar uma reabsorção óssea maior, como a gente vê aqui é um absurdo, um cisto gigante, mas existem cistos, né? Por exemplo, você vai tirar um pré-molar.
Aí o canino precisa fazer um canal. Aí tem um cisto ali no canino. Aquele cisto pode pegar a parte da tábua vestibular do dente mais posterior. Então é importante você observar essas questões para evitar problemas na hora da cirurgia. Aqui nós temos algumas radiografias mostrando justamente situações complicadas de extração. Essa situação aqui, por exemplo, se eu fosse extrair este dente, eu não faria sobre duas condições. Eu não faria em ambiente ambulatorial, não faria no consultório. Por quê? Olha o formato desse dente. Ele vai formar uma cunha na mandíbula. E vocês sabem que as fraturas que a gente tem em extração, existem muitos estudos, né, nos artigos científicos. Teve um artigo que ele viu, acho que quase 200 casos de fratura de mandíbula. É uma fratura muito... Graças a Deus, né, gente, é uma fratura muito difícil de acontecer. Ela acontece em 0,0007% das pessoas que têm fraturas de mandíbula é causada por um dentista, né? As outras são causadas por outros problemas, né? Acidente de moto, acidente de carro, mas as causadas por dentistas é pouco, graças a Deus. Mas num caso desse, se você tira esse dente, mesmo que você não frature a tábua, o paciente pode ter uma fratura posterior. Ele vai morder alguma coisa aqui e vai quebrar, porque está frágil, gente. Olha só, está quase chegando na base, a base está quase fendada já. Então, nessa situação, o que tem que ser feito? Você teria que tirar esse dente, teria que estabilizar de alguma maneira. É o ideal. Vai tirar esse dente, tire em ambiente hospitalar e já põe aqui uma barra com os parafusinhos. Claro, quem vai fazer isso é o colega buco-maxila. Você vai chamar um amigo seu buco, vai mostrar o caso, vai explicar a condição e vocês vão agendar no hospital. Ah, o paciente não quer fazer no hospital. PT saudações. É um problema que você livra da sua cabeça. Olha, não faça, porque se fraturar, a responsabilidade é totalmente sua. Então, olha só, esse aqui também, ele está menos baixo. Ele está menos baixo do que esse aqui, né? A gente vê que ele está bem menos... Ele não está próximo da base como esse, e não tem uma raiz tão grande. Mesmo assim, o seu grau de inclinação pode causar uma fratura. E a maioria das fraturas, tá, gente, como eu ia falar nos artigos científicos, a maioria das fraturas ocorrem depois da cirurgia. É pós-cirúrgico, não acontece no momento da cirurgia. O paciente vai para casa, vai mastigar alguma coisa e fratura a mandíbula. Aí começa a sentir uma dor muito forte, tudo mais, infecção, papapá. Então, é muito importante observar isso aqui. Você vai pedir a radiografia, você vai observar para ver se precisa, né? Se você tem condições de fazer no seu consultório. Se não tiver, não tem. Paciência, é melhor do que você fazer e depois ter um problema aí para resolver, jurídico. Aqui nós também vemos, né, a região do túber, certo? E o terceiro molar superior, que também é um dente que costuma dar um probleminha com relação a extrações, né? É um dente que fratura muito, né? Essa região aqui do túber. Principalmente se você põe a sua alavanca aqui nessa região. Já aconteceu com você, Bianca? Já aconteceu. Só acontece com quem faz, né? Porque às vezes o dente também está numa situação que ele está anquilosado, foi o que aconteceu no meu caso, né? Apesar de você fazer os alívios, apesar de você luxar, não luxa, porque o dente está anquilosado, então ele não luxa. Mas é tranquilamente resolvido isso aqui, né? Se o seu paciente não vai usar prótese total, você consegue resolver isso aqui tranquilamente. Tem que lembrar que essa região aqui do rebordo, na prótese total, é importante, porque ela acaba ajudando na vedação posterior, né? Então, se a pessoa perde o túber, é meio ruim para usar prótese. Mas se o seu paciente tem todos os dentes, você vai fazer com que ele tenha todos os dentes o resto da vida, então não tem problema. Aqui a gente observa esse dente, não é que você vai extrair esse dente. Ah, mas por que precisa extrair esse dente? Já vem alguém falando aqui, mas por que... Não. Gente, vamos observar a radiografia e vamos abstrair, vamos pensar, beleza? Faz de conta que isso aqui é um supranumerário e precisa tirar. Vai tirar vai tirar esse dente. Olha como ele está próximo da base. Muito próximo da base. Se você extrair esse dente, o que vai acontecer? A chance é de você formar uma cunha aqui no osso. E essa cunha pode até não fazer a pessoa fraturar a mandíbula na hora, mas ela vai em casa, aí você fala, come só uma alimentação gelada e pastosa. A primeira coisa que a pessoa faz é morder uma maçã.
morde a maçã. O que acontece? Fratura. E aí ela vai parar no outro dia lá, doutor, tá doendo demais aqui, não consigo mexer, tá mexendo estranho. Fraturou aqui essa região. Por quê? Justamente porque o dente está baixo. Então tomar cuidado com esse tipo de cirurgia. Esse tipo de cirurgia, o ideal é que você faça com acompanhamento junto com o buco, para que você possa fazer estabilização caso seja necessário. Às vezes é necessário, né? Então é importante ter isso em mente. Observar a altura dos dentes, o quão estão impactados e o risco de fratura. Observar que o risco, se o risco é iminente, faça justamente com o bucomaxilo, ambiente hospitalar, pois lá você terá disponível placas, parafusos para você fazer a fixação. Fraturou no hospital, gente, não tem drama, vai lá, coloca os parafusinhos, né? A pessoa acha bonito quando tira a radiografia, tem uns parafusos na boca e tal, a pessoa acha bonito. Avisar o paciente dos possíveis riscos, isso é muito importante. Eu falei já, né, mas vou frisar, gente, é muito importante que você fale tudo para o seu paciente. Fale de uma forma que ele veja que você está falando com segurança, com tranquilidade, né? Fale num tom de voz ameno, explicando para ele a situação, para que ele entenda como é que é a situação e que o problema está nele, no nascimento dele, na forma como os dentes dele se desenvolveram e não na sua destreza, na forma como você opera. Né? A dificuldade está nele. É importante que ele entenda isso, né? Se ele entender isso, as coisas tendem a ficar muito bem. Bom, e assim, você pega uma lesão como aquela, é claro, você pede um tomo, né? Um dente que você tem uma dúvida com relação se ele está próximo de alguma inervação, alguma estrutura muito nobre, faça tomo. E aqui a gente vê algumas imagens de tomografia, isso aqui, um corte de um canino, em que eu queria que vocês observassem. Vocês conseguem ver a tábua óssea vestibular? Às vezes, dependendo da região, ela é tão fina que na tomo você não consegue ver. É nesse dente que você vai tirar. Aí tira e fratura. Essa tábua óssea aqui, que é muito fininha, tábua óssea vestibular. A palatina, veja, ela já tem um suporte interessante, né? Ela já tem um pouco mais, ela é mais robusta devido ao palato, tá? Então é mais fácil de controlar. Agora a tábua óssea vestibular é complicado, fratura mesmo. Observe como está a espessura, né, dessa tábua óssea. Caninos incisivos centrais, como eu falei, né, costumam precisar de mais cuidados na hora da extração, justamente devido ao grande risco de fratura alveolar. Na reabsorção óssea, após a exodontia cortical óssea, a que mais reabsorve é a vestibular. Então veja bem, se você tirar o dente nas condições ideais e você não fraturar a tábua óssea e fica lindo, você faz aquele sutura bonitinha e tal, e o paciente recupera tranquilamente, já vai ter reabsorção vestibular, já vai ter problema, né? Já não vai ser igual era antes, né? Dele tirar o dente. Imagina quando você fratura. Quando fratura a coisa fica feia, fica difícil para quem vai reabilitar.